Estamos começando o Contraponto Notícias. No programa de hoje, o convidado é Alexandre Bahia, professor de Direito do IBMEC e da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Alexandre, obrigada por ter voltado aqui ao nosso programa. A gente tem sempre aqueles convidados que a gente fala assim, fulano tem que voltar aqui. O Alexandre é um convidado permanente do Contraponto Cultura e do Contraponto Notícias. E o assunto de hoje é homofobia. Nós vamos falar um pouco sobre a homofobia no Brasil e no direito comparado. Então, Alexandre, queria que primeiro você explicasse para o nosso telespectador qual é a atual situação do combate à homofobia no Brasil. Bom, nós temos um projeto de lei desde 2006 tramitando no Senado, projeto de lei 12206, na verdade desde 2006 tramitando no Congresso Nacional e desde 2009 no Senado. E esse projeto de lei já por várias vezes tentou se levar à aprovação, à votação na comissão em que ele se encontra atualmente e por não contar com os votos necessários para ser aprovado, a relatora Marta Suplicy retirou ele mais de uma vez da votação para evitar que ele fosse rejeitado. Quer dizer, nós estamos vivendo aí algo complicado no nosso Congresso, né, que é um Congresso que não decide, né? E nessa omissão do Congresso, não só nessa questão do combate à homofobia, a gente teve a questão da reforma política, da fidelidade partidária, a questão agora dos anencéfalos, né? Um Congresso que não só não debate os grandes temas nacionais, como não decide, e isso tem feito com que o Judiciário ocupe esse espaço. Né? Como é que está a questão, e aí a gente tem decisões importantes, como o Supremo Tribunal Federal recente. Explica para o telespectador qual é a importância dessa decisão do STF. Então, na verdade, o grande debate que a gente vem fazendo é essa questão de que o legislativo nosso não legisla, não decide, né? Nesse caso do projeto de lei 12206, não só que o legislativo não aprova, mas ele também não desaprova. Quer dizer, na verdade, ele não decide, ele não diz que é a favor nem que é contra. E, de certa maneira, também não coloca uma terceira possibilidade, né? Aqueles congressistas que são contra também não colocam nenhuma alternativa. O fato é que o Brasil tem um dos maiores índices de crimes contra homossexuais do mundo. O ano passado foram catalogados pelo menos 260 casos oficiais, e a gente sabe que, na verdade, tem muito mais do que isso. O Judiciário tem podido fazer muito pouco, na verdade, no que diz respeito à homofobia especificamente. Porque a gente tem que lembrar que, na verdade, o crime de conotação homofóbica ele tem um direcionamento específico. Né? E a legislação nossa não diferencia uma simples agressão, um assassinato por qualquer razão, inclusive por homofobia. O que o projeto de lei, inclusive, tenta é criar uma criminalização ou uma penalização específica nesse sentido. Outros direitos da minoria LGBT têm até sido reconhecidos pelo Judiciário. Então, ano passado, nós tivemos a DPF 132, em que o STF reconheceu a união homoafetiva, né? Então, quer dizer, no que diz respeito a questões de família, de direito de família, o Judiciário está bem avançado. Apesar de haver projetos de lei no Congresso Nacional, esses projetos de lei não são aprovados e o Judiciário vem fazendo esse papel que o Legislativo se recusa a fazer. Eu digo assim, é uma forma de combate à homofobia, porque também é uma forma de mudança, ajuda na mudança de cultura. As pessoas enxergaram e falaram, olha, né, é absurdo essa discriminação. Acho que essas decisões, nesse sentido. Né? Mas agora, você colocou a questão da lei e a questão da criminalização da homofobia. Eu acho que esse é outro debate muito importante, muito delicado. Né? A gente vê muitas vezes há um processo de fragmentação na luta pelos direitos humanos, que vem aí de uns 15, 20 anos para cá, né? E muitas vezes essa fragmentação, você tem grupos distintos que defendem interesses distintos, buscam direitos distintos. E que muitas vezes não se comunicando, acabam entrando em conflito, isso. Como é o caso do não encarceramento. Isso, aí você tem um movimento, por exemplo, que é contra o encarceramento, e o encarceramento, efetivamente, a prisão, a penitenciária, não resolve coisa nenhuma. Ao contrário, cria mais problemas. Então, acredito que a criminalização ela é importante, mas não o encarceramento. Como compatibilizar essas duas lutas, né? E como é que está isso no projeto? Quais são as propostas? O que tem nisso, nesse termo? Na verdade, o que o projeto de lei faz é equiparar a homofobia aos outras formas de racismo. Quer dizer, nós já temos uma lei que é de 89, fala sobre racismo, e que não restringe racismo somente a uma questão de cor. Ela já fala que o racismo envolve cor, raça,
religião, inclusive, né? Idade e procedência nacional. E não fala em orientação sexual. E não fala em orientação sexual. Quer dizer, na verdade, o conceito de racismo que nós já temos já não é um conceito que fala só, por exemplo, a questão do racismo contra negro. Talvez seria o que nós imaginamos quando pensamos em racismo. Ela já inclui, por exemplo, religião, que não tem nada a ver com questão de pele, de raça, etc. Então, a única coisa que o projeto de lei 12206, atualmente, na versão em que ele está, faz, é incluir orientação sexual ao lado de cor, raça, religião, procedência nacional e idade. É só isso. Alexandre, que me parece uma contradição, porque o Brasil é signatário de vários tratados internacionais que falam sobre a não discriminação de qualquer natureza. Isso. Né? Desde a Convenção da ONU, né? Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, já no artigo 2º ela fala da vedação e discriminação de qualquer natureza, quaisquer outras, e ela vai sempre usando essa expressão aberta para dizer qualquer forma de discriminação é vedada. Né? Então, desde 1948, e aí se a gente for pegar a história das convenções, a gente vai falar do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 66, do Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais de 66 também vai usar a expressão vedação e discriminação de quaisquer formas, até chegar a convenções mais recentes, também aí já mais bem específicas, né? Também insistindo nisso. E mesmo a nossa Constituição, porque quando fala sobre a questão da igualdade, no artigo 5º, fala que todos são iguais. No mesmo texto ele já aparece, sem nenhuma distinção. Se são iguais, não tem nenhuma distinção, né? Sem distinção de qualquer natureza. O próprio artigo 3º, inciso 4º, que também fala que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a atuação de forma a eliminar qualquer forma de discriminação. Ela cita cor, raça, sexo, mas fala quaisquer outras formas de discriminação, dizendo claramente que o leque é aberto e que o Estado brasileiro deve velar pelo princípio da não discriminação. Ou seja, não se trata de mudança legislativa do ponto de vista de mudança constitucional, né? Mas de mudança de paradigma. Porque realmente me parece... De cumprir a Constituição, na verdade. De cumprir a Constituição, perfeito. E qual o país, em termos de direito comparado, qual o país está mais avançado em termos de reconhecimento do direito à diversidade? Né? Como é que... por incrível que pareça, e o Zé Luiz não vai gostar muito da informação, os Estados Unidos têm uma lei muito interessante. Eu não sou contra os Estados Unidos, nem contra o povo americano, eu sou contra o governo, as ações violentas do governo dos Estados Unidos na história do século XIX, século XX e XXI. Então, o Obama aprovou em 2010 o Matthew Shepard Act, que é uma lei contra a discriminação, uma lei federal, que faz um acréscimo ao Código Penal, a um Código Criminal Nacional, e que vai falar especificamente sobre atos de violência motivados por orientação sexual nos Estados Unidos, e que é algo que vale para o país inteiro. Né? Essa é uma lei muito interessante. Na Europa nós temos a Noruega, nós temos Portugal, fez uma alteração recente no Código Penal deles, muito interessante também, falando expressamente, boa parte dessas alterações são coisas que o nosso projeto de lei 12206 já vem falando. Portugal aprovou isso no final, agora 2009, 2010, coisas que o nosso projeto de lei já fala. A Noruega, a mesma coisa. E mais bem próximo da gente, a Colômbia. A Colômbia, em 2011, acrescentou 3 artigos ao seu Código Penal, artigo 134A, B e C. E ela, sim, a Colômbia, essa alteração ela é digna de nota, não só porque é um vizinho nosso aqui, mas também porque a redação é muito boa. Ela, inclusive, bem mais avançada que o nosso projeto de lei, porque ela vai falar da discriminação e atos ofensivos, não só contra uma pessoa, mas também contra grupos. E a grande questão que nós temos hoje é de determinados discursos, determinadas práticas que não atingem uma só pessoa, mas uma coletividade. Coisa que o Código Penal da Colômbia já vai falar e que nós aqui ainda discutimos se é possível esse tipo de coisa, chamado dano moral coletivo. que nós ainda discutimos no Brasil. Isso dá uma força para combater esse tipo de discriminação muito grande. Né? E que há uma confusão entre liberdade de expressão e a homofobia, né? O discurso, ou a possibilidade de um discurso de natureza homofóbica. Um dos grandes debates sobre a não aprovação do projeto de lei no Brasil, do 2206, é que ele ofenderia a liberdade de expressão. Vários grupos religiosos vêm argumentando que se esse projeto de lei for aprovado, isso os impediria de falar contra a homossexualidade. O que na verdade não é bem assim, né? É importante que a gente lembre duas coisas. Primeiro, que o projeto de lei original ele já foi modificado. Naquilo em que talvez ele fosse mais polêmico, que poderia levar a uma interpretação nesse sentido, já foi retirado. Não é essa versão
que atualmente está tramitando, né? E normalmente isso não é lembrado por aí. A versão que está tratando atualmente fala de questões bem objetivas da questão do racismo, da equiparação ao racismo. Questões mais polêmicas já foram retiradas. Mas mesmo no que ele ainda fala, é importante a gente lembrar que liberdade de expressão não significa poder dizer qualquer coisa. Lógico. Nenhum direito fundamental absoluto. O STF já fala isso há muito tempo. E mais, quer dizer, eu como religioso, eu ter convicções religiosas, dizer determinadas coisas, como por exemplo, eu não caso uma pessoa que foi divorciada, não recaso um divorciado, ou eu não vou aceitar uma pessoa porque a Bíblia me diz que eu não posso aceitar uma pessoa porque é homossexual, ou desde que ela, enquanto ela mantiver essa condição, isso é algo que está dentro da liberdade religiosa dessa pessoa. Todas as religiões podem falar e praticar isso. O que ela não pode é, a partir disso, extrapolar o âmbito religioso e começar a dizer que os homossexuais são promíscuos, são pedófilos, estão querendo dominar o mundo, como recentemente foi lançado um livro aí de um pastor americano falando que os homossexuais querem dominar o mundo. Que, para mim, me lembra muito, para falar então de discurso de ódio, de um livro que também já foi tirado de circulação por ser racista, que é o Protocolo dos Sábios de Sião. Isso. Que dizia que os judeus queriam dominar o mundo. No início do século XX. Quer dizer, na verdade, só mudou ali de judeu para homossexuais, mas a estratégia é a mesma. Ou seja, eu criar um alarmismo, armar as pessoas contra para não permitir que esse grupo, como foram os judeus no começo do século passado, os homossexuais agora tenham os direitos de igualdade com os outros. E de onde que vem a maior reação? Né? Assim, as pessoas que mais discriminam e mais agridem, são religiosos ou como é que onde que vem mais o que tem pesquisas que mostram é que quanto menor a escolaridade, quanto menor a renda, a homofobia costuma ser maior. Quer dizer, a homofobia ela vai diminuindo à medida que eu vou aumentando a escolaridade, principalmente a questão da escolaridade, ou seja, pessoas com maior nível de escolaridade tendem a ser menos violentas, menos homofóbicas. Infelizmente, no nosso país, a educação nunca foi uma grande prioridade. Isso significa que nós temos um problema muito grande. E pior ainda, muita gente escolarizada, né, mantém esse tipo de prática de não reconhecimento das pessoas. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com o Contraponto Notícias, falando sobre homofobia. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Estamos de volta com o Contraponto Notícias. No programa de hoje o assunto é homofobia no Brasil e no direito comparado. Convidado é o professor Alexandre Bahia, professor do IBMEC e da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Alexandre, no último bloco o Zé Luiz fez uma pergunta que é qual que é a maior parcela, a proveniência da maior parcela das pessoas que praticam a homofobia, né? As pessoas que têm preconceito contra quem tem uma orientação sexual diferente do que é tido como convencional. E aqui a associação que a gente costuma fazer é com a questão religiosa. Existe efetivamente essa associação ou parte apenas das pessoas que se dizem religiosas tem essa característica de ser homofóbico? Na verdade, normalmente os líderes religiosos que se colocam como homofóbicos, eles tendem a falar como se fosse um bloco, né?
mas na verdade são muito poucas igrejas e muito poucos que na verdade advogam essa homofobia de maneira explícita. Até há uma pesquisa do Senado, Data Senado, que na verdade vai mostrar que a maior parte dos religiosos cristãos no Brasil, pelo menos no que diz respeito a direitos de união civil, por exemplo, são favoráveis. Quer dizer, eles não têm essa maioria, eles não são esse bloco único como normalmente é apresentado. Uma boa parte de igrejas cristãs, inclusive, hoje já aceitam homossexuais, já até como pastores, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a igreja luterana, metodista e a presbiteriana já tem a maior parte delas, das suas convenções, aceitando. A igreja anglicana também Anglicana, na Europa claro, muito, anglicanos né? também. Muito Inclusive tem um avançada, bispo, o Eugene Robinson, que é o primeiro bispo assumidamente homossexual nos Estados Unidos. Foi o que falou na posse do Obama, né? Falou na posse do Obama. Pois e a gente até discutia, nós lecionamos na Faculdade de Direito Sul de Minas, e nós estamos fazendo uns seminários esse semestre sobre direito de diversidade, e agora, na semana anterior, nós estamos discutindo a questão da homofobia, né? E você teve a oportunidade de falar para os alunos do mestrado, da graduação, né, e mencionando a postura que o Obama tomou agora, né, que é muito interessante. Quer dizer, como que ele, como candidato a presidente dos Estados Unidos, tomou uma postura em defesa dos direitos da população LGBT, não foi, né? O que eu acho interessante, que nós estávamos discutindo no começo, falando sobre a não postura do nosso Congresso Nacional, e vamos adiantar também do nosso executivo, do nosso presidente, ou da nossa presidente, é que nos Estados Unidos, os candidatos tomam posição. Né? Então, quer dizer, o Romney, ele falou que era contra numa semana. Na semana seguinte, houve uma pressão enorme do Obama para se posicionar. O Obama, então, teve que sair do muro, que até então ele tinha se colocado, e falou, não, eu sou a favor. Então, quer dizer, não importa que isso seja uma questão que ele fez com base em pesquisa, que mostra que ele ganharia mais voto ou menos voto, etc. O fato é que certamente ele perdeu algumas centenas de milhares de votos com isso. Né? O que falta dos nossos candidatos aqui, o falta dos nossos políticos aqui, é essa tomada de posição clara. É o que está faltando, no parlamento também, né? Também. Os nossos legisladores não se posicionam. Gente, aliás, ter voto secreto no nosso parlamento, que é até assunto para outro programa, um absurdo. mas é um absurdo que os representantes do povo votem secretamente, se eles estão representando vontades do eleitor. Eles nos representam, nós temos que saber o que eles estão fazendo, o que eles pensam, né? É um absurdo isso. Absurdo. Mas vamos voltar aqui para a nossa discussão originária. E eu queria saber, Alexandre, sobre algumas decisões. Você conhece decisão de tribunal internacional? Nós temos vários tribunais internacionais de proteção dos direitos humanos. Tem a Corte Europeia de Direitos Humanos, tem o Tribunal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a corte a qual o Brasil faz parte. Né? Se existem já precedentes internacionais de condenações de estados por não protegerem as pessoas em razão da orientação sexual. É interessante que no começo desse ano, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, condenou alguns manifestantes, uma ONG, na verdade, na Suécia, que estava distribuindo panfletos homofóbicos em escolas públicas lá. Então eles foram condenados e a discussão foi justamente sobre essa questão da liberdade de expressão. Eles argumentavam que estavam simplesmente querendo propor uma discussão, e o que tanto o Judiciário da Suécia quanto o Tribunal Europeu de Direitos Humanos disseram foi que não, que o que eles estavam propondo não era discussão, era disseminação de ódio, preconceito, discriminação, e os condenou. Né? Na Europa, no próprio Tribunal Europeu, nós temos já algumas decisões. A França já foi condenada pelo menos uma vez por ter umas legislações extremamente restritivas nesse sentido. Dos países da União Europeia tradicionais ali, ela certamente é o menos avançado de todos. A França? Sim. Olha. Né? Quer dizer, o próprio atual presidente... o Sarkozy? O atual, o Hollande. Hollande. Ele prometeu, uma das promessas de campanha dele foi justamente mudar o rumo que a França até então toma com relação aos direitos da comunidade LGBT. Eles têm um problema com isso lá. É difícil não melhorar, né, do governo Sarkozy para o governo Hollande. O Sarkozy é um desastre, né? É difícil não melhorar. Pelo menos no nível do discurso. Já melhorou. No nível do discurso já melhorou. No caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós tivemos uma condenação do Chile, porque o Judiciário do Chile tirou a guarda da filha de uma cidadã do Chile, que inclusive é uma juíza. Quando ela se separou do marido, ela foi então viver, algum tempo depois ela passou a viver com a sua companheira, ela assumiu sua homossexualidade, passou a viver com sua companheira, e o Tribunal do Chile, diante do pedido do pai de guarda,
tirou a guarda da mãe, dizendo que ela não tinha condições morais de criar a filha, já que ela estava vivendo um relacionamento homoafetivo. Ela perdeu em todas as instâncias e, por causa disso, então, ela foi à Corte Interamericana e a Corte condenou o Chile. Uhum. O que é possível acontecer no caso do Brasil também, Sim, né? Porque a não proteção dos direitos humanos é que é a condição para que o Brasil seja levado à Corte Interamericana também, né? E já existem especulações nesse sentido, Alexandre? A conversa que a gente tem tido com algumas ONGs, inclusive esse evento que a gente estava no Senado discutindo isso, tem alguns casos que já têm sido pensados de serem levados à Corte Interamericana, casos que tramitam na Justiça e que a Justiça, infelizmente, não tem sido capaz de gerar uma condenação, aliás, às vezes nem capaz de gerar um julgamento, como o caso que a gente estava comentando no intervalo de Montes Claros, em que houve um assassinato e 10 anos depois, até hoje, não se conseguiu sequer um julgamento desse caso. Quer dizer, que nos parece muito semelhante ao caso da Maria da Penha, que também o Brasil foi levado porque o judiciário não conseguia condenar. Pela negligência da justiça brasileira, é verdade. Ô Alexandre, como nós vivemos numa federação e temos o poder judiciário também descentralizado, então o poder judiciário está espalhado pelos entes federativos, nós temos a possibilidade de decisões distintas em estados distintos até que essa questão chegue a um tribunal superior, Supremo Tribunal Federal, e possa haver uma uniformização da jurisprudência. Eu queria saber, em termos de avanço, qual é o Tribunal de Justiça ou quais que você considera que são mais avançados e quais são mais retrógrados no que diz respeito à homofobia? Quanto à homofobia, talvez, enfim, com relação aos direitos em geral, certamente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é o mais avançado. Quanto à homofobia, muito provavelmente eles também. Quer dizer, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi o pioneiro no reconhecimento de direitos de homossexuais. No final, já na década de 90, ele já foi o pioneiro nesse sentido, né? Os tribunais mais conservadores certamente são de Minas e São Paulo, apesar de que São Paulo recentemente, né? Apesar de que São Paulo recentemente, a presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma decisão extremamente interessante na questão do direito de família, e já não da homofobia, pelo menos não diretamente, né, da homofobia, mas da questão do direito de família, que foi o reconhecimento de que são possíveis juridicamente os pedidos de conversão de casamento, de união estável homoafetiva em casamento. Essa é uma decisão de semana passada do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a gente vem acompanhando já há um bom tempo, na expectativa, e foi uma decisão muito interessante, foi uma decisão unânime do TJ de São Paulo pela possibilidade do reconhecimento, ou seja, uma ordem para que os cartórios façam esses casamentos. De outro lado, se a gente for pensar nessa questão de direito de família, também na semana passada, o jornal o Globo estava falando sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que, na verdade, eu tive o extremo oposto, né? O juiz da Vara de Registros Públicos da primeira instância falou que não reconhece, e não reconhece porque ele entende que a falta da lei significa que é proibição, o que é algo extremamente questionável, né? Se falta a lei, é proibido. Esse é um negócio meio estranho. É muito estranho. Para qualquer aluno. Para o direito constitucional é estranhíssimo. Para qualquer aluno de introdução ao direito. Né? Que horror. Mas aí, quando esse caso foi para a segunda instância, aí nós tivemos também uma outra decisão interessante. O desembargador responsável, relator do caso, disse que não poderia julgar o caso porque ele tinha ele era católico, tinha uma formação jesuítica de um colégio jesuíta, então por isso ele se considerava suspeito para julgar o caso, né? Quer dizer, eu não sei na verdade qual das duas é mais escandalosa. Porque eu acho que nesse segundo caso é uma pessoa que não ainda percebeu qual é a função do juiz ou qual a função dele como juiz, né? Não interessa, mas isso é algo que a gente vê muito recorrente, né, Alexandre? Às vezes se utiliza pessoas exercendo a função de magistrados, utilizam de uma argumentação individualista, do ponto de vista moral, individual, para justificar a sua decisão, quando não é isso. O juiz tem que interpretar a norma diante do caso concreto. Não interessa qual que é a moral pessoal ou a religião do juiz, né? Ele está vinculado à República, quer dizer, o pensamento dele não pode ser um pensamento privado, né? Não é a opinião pessoal dele
Quando a gente fala de livre convencimento do juiz, a gente está falando de opinião pessoal, a gente está falando de que o judiciário tem que ser independente de pressões externas. Sem contar que não se trata de novos direitos para um grupo de pessoas, né? Mas é o reconhecimento de que eles têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa. Então, acho que isso torna mais grave ainda. Né? Acho que a gente está um pouco atrasado na interpretação dos direitos fundamentais, porque as discussões acabam se repetindo, né? Há uma interpretação restritiva, ou quando é interesse, uma interpretação extensiva, como por exemplo a da liberdade de expressão. Quer dizer, a liberdade de expressão alcança tudo, mas o direito de igualdade não alcança todo mundo. Né? Isso eu acho uma coisa que a gente tem que frisar bem aqui, que é uma coisa preocupante. Né? É muito comum para o telespectador, né, pensar a respeito disso. A gente vê em decisões judiciais um posicionamento moral pessoal do juiz. A gente teve um caso aqui, que foi um caso escandaloso, a respeito da aplicação da Lei Maria da Penha, né? Onde um juiz estadual aqui do estado de Minas Gerais, ele disse que ele usou, falando que Deus é homem, Jesus Cristo é homem, o mundo é masculino. Uma decisão judicial na Bíblia. Na Bíblia, não. E na interpretação na dele. interpretação dele pessoal, completamente torta da que ele fez da Bíblia, onde falando Deus é homem, Jesus é homem, o mundo é masculino e a Lei Maria da Penha torna os homens frouxos. E aí começa aquele escândalo. Não é essa a função do magistrado. Né? O magistrado é interpretar a norma, né, é aplicável ao caso concreto e não interessa qual é a perspectiva privada dele de moral ou de religião. Né? Então, no caso do TJ de São Paulo é interessante porque o que o TJ de São Paulo mostra é que nós já temos a norma. Ou seja, a decisão vinculante que o STF deu sobre o artigo 1723 do Código Civil, né, a interpretação que o STF deu ao artigo 1723 vai deixar claro que se ele reconhece a união homoafetiva como união estável, a decorrência disso é a possibilidade da conversão em casamento, como o próprio Código Civil vai falar também. Quer dizer, então, o que o TJ de São Paulo, a decisão dele foi muito interessante, diz o seguinte: olha, na verdade o que eu estou fazendo é cumprindo a decisão do STF, eu não estou inovando, não estou criando nada novo. E você conhece algum caso, Alexandre, em São Paulo, já de alguém que tenha se beneficiado dessa decisão? Existe caso já de registro? Na verdade, até já houve registros antes dessa decisão. Né? Em São Paulo? Quer dizer, na verdade, nós tínhamos uma situação do cartório. Do cartório e do juiz de registros públicos da comarca. Né? Alguns juízes concediam, outros negavam. Então, o interessante da decisão do TJ de São Paulo é de tentar uniformizar e dizer que os cartórios podem receber e podem realizar sem haver dúvida, sem precisar suscitar dúvida. É o primeiro estado da federação ou tem outros que já admitem? Salvo engano, quer dizer, tem um estado do Nordeste, agora eu não sei precisar se foi Piauí ou um outro estado do Nordeste, que o TJ deles também já fez uma normativa assim. Que é até mais enfático, como a resolução mesmo. Teve um caso em Goiás também, que foi bem polêmico, não foi? Teve um juiz, falando em juiz, né? Teve um juiz de Goiás que disse que ele não poderia fazer porque ele era, enfim, líder de uma determinada igreja. Mesmo problema. Então ele não poderia fazer porque isso violava o sentimento pessoal dele, etc. Nós temos que lembrar, e acho que é importante para quem está ouvindo, dizer que o casamento é uma instituição civil. A Constituição diz que o casamento é uma instituição civil. O ritual religioso que a pessoa possa fazer numa igreja, num terreiro, ou seja lá onde ela fizer, tem um significado para ela, mas do ponto de vista legal, não há dúvida de que o casamento tem efeito em uma instituição somente jurídica, civil. República. Bom, nós conversamos aqui com Alexandre Baía, que é professor de Direito, nosso convidado permanente da TV Comunitária. Alexandre, obrigado pela sua presença. Falamos sobre homofobia e na semana que vem, Contraponto Notícias volta com mais um assunto polêmico para você.